Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Não sabemos que horas vocês estão assistindo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem somos nós para julgar? Se viajar com criança fosse fácil, o nome seria Retiro Espiritual e não Férias em Família. E o tema de hoje é Manual de Sobrevivência para as Férias, Eventos e Viagens com as Nossas Crianças. Como vocês podem ver, hoje estamos temáticas de Natal, porque as férias já estão aqui, a gente tem muitos eventos nesse final de ano para dar conta, e a gente veio com algumas das nossas experiências com os nossos filhos para ajudar vocês a passarem também por esses eventos, viagens, férias e tudo mais. Já estamos há 2 semanas de férias com as crianças, as coisas já começaram aqui, já estamos num ritmo, mais acelerado. Só que antes da gente falar das férias das crianças que estão em casa, vamos falar num ponto muito importante. Viajar. Vamos começar assim. Você que hoje é dia 24, você está se preparando, vai viajar, então preste atenção. Nós temos aqui as nossas experts em viagem. A Jo e o Beni. A Jo já viajou com o Beni de carro e de avião. E de carro foram viagens longas, né? Uhum. E a Ariel já viajou também de avião. Inclusive, a Ariel tem pouco tempo que voltou de uma viagem. Então, tu tem 2 experiências, né? Sim. Com o Henrique pequenininho. Com 1 ano e meio. E agora o Henrique com 3. Quase 4. Quase 4 anos. Me conta, como é que foi primeiro viajar de carro? Porque essa daí eu não tive coragem de fazer com o João. Não, a primeira viagem com o Ben também foi de avião, né? Ah, foi. Que ele tinha 1 aninho e pouco. E foi mais tranquilo em relação a manter ele ali sentado, né? Mas foi bem tenso porque ele passou mal. E assim, foram 3 aviões que a gente pegou, né? E eu queria... Quem foi que relembrar. comprou uma E passagem assim, com 3 escalas? Por favor, não façam isso com criança. Voo direto à vida. Eu não tinha visto, né? A Bárbara quem comprou as passagens. E eu não esperava que ele fosse pegar uma virose antes da viagem. E assim, ele passou muito mal, gente. Eu queria esganar a Bárbara. No segundo voo, eu já quase voltei de Brasília para Manaus, assim, com ele. Na segunda escala ainda, né? Ainda nem tinha chego lá. Não, porque foi daqui para Brasília, São Paulo, Rio. Você fez um tour pelos céus do Brasil, querida. Então, assim, foi horrível. Ele vomitou, passou mal. E eu lembro que quando a gente pousou em Brasília, eu tinha mandado uma mensagem pro pediatra, né? E eu tinha um remédio para enjoo. Uhum. E eu dei, né, o remédio para ele. Logo depois de ter dado algumas gotinhas do remédio, eu li a mensagem do pediatra. Tinha falado que não era para dar nada, porque não pode dar... como é o nome do... Baixa pressão. Do remédio? Não sei. Pra mim. Não, remédio para enjoo. E não pode dar remédio para enjoo para criança quando viajar de avião. E eu não sabia disso. E ainda bem, assim, que na hora que a gente ia levantar voo de novo, ele vomitou. E assim, eu agradeço a Deus ele ter vomitado, porque cai a pressão, baixa a pressão. E ainda bem que ele vomitou, né? Mas cheguei assim em São Paulo, assim, ó, toda vomitada. Ah, tu ainda chegou em São Paulo. Ainda não chegou. Gente, ela ainda não não chegou tava no Rio de Rio. Janeiro. Não, era ainda o destino das férias. E então, eu cheguei assim toda vomitada. Eu tenho uma foto que depois eu vou postar nos stories. Eu assim, acabada. Tipo, acabada. Eu não dormi nada. E ele molinho e chorava e ficava pra lá e pra cá no colo, né? E ele também passando mal. E assim, eu só sabia chorar e abraçar o meu filho e ter raiva de quem tinha comprado aquela passagem de 3 aviões. Mas enfim, aí lá eu sei que ele ainda demorou pra melhorar. E cara, real, a dica que eu dou: compra passagem, voo direto, tipo, um avião só. Sim. E hoje a minha condição é essa. Só entro no avião se for voo direto. Não faço mais essa besteira. Então,
Foi um caos, viu? Mas assim, se seguirem a dica de um avião direto, vai ser super tranquilo, porque aí é muito mais rápido, mesmo que a criança passe mal, né? Passa mal Vai, só uma- vai demorar assim só um pouquinho e coitado do Ben, ele ficou assim bem desgastado mesmo, ficou bem estressado. Desculpa, ele tinha quantos anos? 1 ano Um aninho. e 6 meses. Pequenininho bebê. demais. Pois é. Aí quando a gente chegou lá, as coisas foram melhorando, mas assim, férias mesmo a gente aproveitou já uns 3 dias antes de vir embora. Porque ele não comia nada. Assim, a gente não vai falar sobre o que precisa levar na viagem, né? A gente tinha tudo. Kit de primeiros socorros, os remedinhos. E antes dele viajar, antes da criança viajar também, precisa levar no pediatra, né? Pra ver se tá tudo certinho. A gente levou. E ele tava tudo bem. Só que a gente levou assim uns 10 dias antes. O indicado é levar uns 3 dias antes, né? 2 dias antes. Ou se der tempo no dia. Porque aí se ele tiver com alguma coisa, já orienta, né? Se pode dar um remedinho ou não. Se o voo for meia-noite, por exemplo. E puder levar no pediatra de manhã, eu acho assim que seria muito melhor. Porque aí o médico já vai tirar todas as dúvidas. Se precisa dar um remedinho ou não. Caso ele não É esteja uma bem. consulta para orientação de viagem, É. né? Que é isso? Gente, eu tô ansiosa para saber da viagem de carro. Ah, tá. Aí, só pra concluir essa viagem, né? Uhum. Aí a gente aproveitou depois, uns 3 dias antes de vir embora, a gente aproveitou mais, porque ele não tava se alimentando direito, né? E assim, dá frutinha, e eu tentei fazer o mais leve possível pra poder aproveitar e também pra ele não ficar tão estressante. E deu certo, a gente tendo ali também uma rede de apoio, né, para ajudar, pra gente conseguir se alimentar, dá para aproveitar mesmo com a criança ali, sempre respeitando, né, ele, o cansaço, a recuperação, mas também dá certo, deu certo, foi legal. E a viagem de carro, a gente foi pro 5 horas de viagem de carro. E foi muito bom, porque ele tava saudável. Tu não brinca em serviço. Ele tava saudável, graças a Deus. Ela Assim. gosta das Ele experiências. não tava dentinho. E o Benny sempre gostou de viajar. Gente, eu esqueci de falar da primeira viagem de carro do Benny, que foi pra Presidente Figueiredo. Ah, sim. E ele tinha 8 meses. Maravilha. Ele foi pra cachoeira. E a cachoeira que a gente foi tinha trilha. E assim, andava muito. Nossa. E ele foi no canguru. Não sei se tu lembra disso. Ele foi no canguru. E assim, foi uma aventura muito legal. E a gente foi pra aquela água bem geladinha. E assim, ele adorou. A gente colocou aquela roupinha térmica, né? E ele ficou assim na água, brincando muito, muito. E também foi super divertido. E ele é aventureiro desde pequenininho, desde bebê mesmo. E essa foi a primeira viagem de carro. Que não foi mais assim, essa de 5 horas foi bem mais longa, né? E a gente levou vários brinquedos, livros e caderno pra pintar, uma mesinha Que encaixa no que bebê encaixa na cadeirinha. direitinho. Aham, Uma mesinha que encaixa direitinho na cadeirinha. E assim, nossa, foi só sucesso essa mesinha. bom. Porque tem o negocinho de colocar o copo com lápis de cor, os pincéis, né? Aí ele foi pintando e... Mas me conta uma coisa. E nessa segunda viagem e na primeira viagem, tu vai no banco da frente ou no banco de trás? de trás. Tu vai no banco de trás com ele? Sim. Todo o tempo distraindo ele e tal? Distraindo, É. brincando junto. Uhum. Não tem essa de dormir, não. Eu não quero Não viajar tem. de carro não, gente, porque eu Nem durmo. eu. Não, gente, não Eu tem não é essa nem de dormir, eu fico enjoada no banco de trás. Não. Ainda mais se eu tiver que prestar atenção em coisas e detalhes, se estiver pintando, lendo. Nossa senhora, eu fico passando mal. Imagine 5 horas. Não, Não, ia ele não aguentar. dormiu. Ele não dormiu. Nossa senhora, eu não ia aguentar. Eu tô fora porque quem quer dormir... Eu adoro dormir em viagem de carro. Aí faz uma playlist pra criança e a gente vai cantando junto. E Essa parte pinta, vai. e massinha, e lê, conta história. Aí eu fui contando. Quando eu viajava, né, pra lá e pra cá nessa estrada, desde quando eu era criança. Então, assim, eu fui contando pra ele as minhas experiências. E ele acha incrível, assim. Tipo, toda vez que a gente viaja e eu conto essas coisas, ele acha incrível. Mamãe é rainha da aventura. Então, meu filho, assim, você chega quebrada.
doida pra dormir. Aham. Mas são férias, né? Você quer aproveitar até, deixa pra dormir quando voltar. Porque não existe essa de dormir e descansar, não. É. Só à noite mesmo, quando já levou o filho pra gastar toda aquela energia que a gente sabe que eles têm. Mas nas férias a energia deles não gasta nunca, eu acho. É, parece que duplica também, não sei. A bateria vira Duracell, vira um negócio alcalina, pilha alcalina. Sim, É mas difícil ó, mesmo. pra viagem de carro longa tem que ser assim, tem que levar várias coisas. Uhum. Tem que levar livro e conta história e música, comidinha no carro. E a gente fez umas 2 paradas, né? Uhum. Porque tem 2 cidadezinhas pra parar, a gente parou. Ele comeu, levantou, esticou as pernas um pouquinho, mas assim, questão de 5, 10 minutos no máximo pra continuar a seguir viagem. Mas foi tranquilo. Se levar várias coisas que distraem, vai ser muito tranquilo. E ele não precisou de tela no carro, porque a gente levou muita coisa. Mas eu levei algumas coisas pra ele assistir, caso ele ficasse mesmo muito entediado, né? Sim. Não precisou. Se a gente conseguir ter essa energia pra interagir com eles, é super tranquilo, né? Porque É o que mesmo. eles querem mesmo é a atenção, a nossa atenção. Se a gente estiver dando atenção, eles não vão querer tela. Porque a tela é muito mais sobre a gente, né? Quando a gente Sim. quer ali aquele momento. Relaxar um pouquinho, Toma. respirar, olhar pro... Mas eu levei, porque eu sabia que eu poderia precisar, né? Sim. Mas não precisou. No avião também não precisou. Pois é, aí recente tu fez uma outra viagem com ele, foi esse ano, né? Foi. E aí, mesma coisa, mais tranquilo? A gente Foi passou voo 30 direto? dias e foi voo direto, gente. Amém. Foi voo direto. Graças a Deus, foi voo direto. E assim, foram férias mesmo, porque voo direto não é estressante. E voo direto, assim, é perfeito, porque você... não são muitas horas, né? Dependendo do lugar que você vá também. Se for pra Disney, aí são outros 500. Mas... Mais ou se menos. for Daqui voo de direto, Manaus, né? Não, se for daqui de Manaus é É, 3 se for- horas, 4 horas. se for voo É. direto, né? Então, vai sempre daqui voo pra direto. Portugal, então, de Na voo. verdade, eu acho Aí- que não tem voo direto daqui pra Orlando É. em si. Ou para em Miami, Antes ou para tinha, né? em... Mas agora... É, acho que não Panamá. tem. Panamá, Pois é, então assim, depende muito, tem que levar bastante coisa. Eu levei uma bolsinha desse tamanho, real. Tenho foto também, tem um vídeo que eu vou postar. Eu levei uma bolsa assim, só que eu coloquei várias coisinhas, vários itens. E eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas do kit, né? Porque as outras já foram embora. A gente levou isso aqui, ó, no avião e no carro também, na viagem de avião e de carro. Esse Aquabook, né? Que coloca água. Isso aqui é uma dica incrível, porque assim, ele se distrai muito, né? Com esse livrinho. Que a criança vai pintando e vai aparecendo desenho. Isso aqui é muito bom, muito Aí bom. seca e começa de novo a brincadeira. Aí quando ele vai pra última página, as primeiras já tá secaram certo, e ele volta tudo de novo. Então, se levar um, já baixa, mas assim, eu levei uns 3. Porque pra ele não enjoar, né, do desenho. Então eu levei diferente. Foi muito bom. Livro, o livro preferido, né? Ele gosta do dinossauro. Ele tem dessa coleção aqui, ele tem de dinossauro também. Então eu levei o de dinossauro e esse aqui que ele gosta. E assim, ele fica encantado, porque são várias coisas interessantes pra criança ficar olhando, né? E tem aqui, ó, tem luzes, tem cores. Detalhes, né? Pra tu ir exatamente. falando sobre o mundo, sobre o espaço. Tem vários detalhes, então assim, lia com ele. E além da criança aprender, né, vai distrair muito. Também a dica do livro preferido do filho também é fundamental, essa dica. E esse aqui, Magnetic Book, que é muito interessante, tanto para o avião, né, para o carro, quanto para hospedagem também, onde você for se hospedar, a criança fica lá brincando, né? Esse livro, Brinquedo. é um livro brinquedo, né? Esse aqui é das profissões, mas tem vários temas. A criança vai colocando aqui, ó. E Isso o bom aqui tem um imã. aqui tem um imã, isso que eu ia falar. O bom é que tem esse imã aqui, ó. E ele que impede, né, da criança jogar ou se perder, as peças se perderem. Aí vai colocando aqui as profissões. Eu não vou montar agora porque tem que procurar cada peça, mas dá pra montar as profissões. Dá pra ele inventar, né? E dá pra reproduzir aqui os que tem nas cartinhas. Isso. Então é Tem interessante, as cartinhas. desenvolve várias habilidades É muito diferentes. legal. Tanto a criatividade quanto também essa questão de reprodução Qual é o mesmo. do Henrique?
Ele não tem. Não tem. Esse aqui é das profissões, mas tem de vários temas, assim. Tem de culinária, que também é muito legal. Então esse aqui é muito bom, porque as peças não se perdem, né? A criança vai colando, vai colocando no imã e Muito bom. só sucesso. O brinquedo preferido da criança também tem que levar, porque ele vai perguntar cadê o calango voador, cadê a cobra? E ele ama cobra, ele anda por aí com as cobras dele. Então, assim, isso aqui também foi maravilhoso. O brinquedo preferido da criança tem que levar, viu, gente? Eles vão perguntar. O Henrique perguntou? O Benício perguntou, cadê meu calango voador? Aí eu tirava da cartola, assim, ó. Esse aqui foi o meu... Esse é o item da mãe. Esse foi o meu brinquedinho, Salve. né? Das férias. Lá no Rio, a gente viajou pro Rio de férias e, cara, as pessoas paravam e me elogiavam, falavam assim, olha, parabéns, porque isso realmente ajuda. Inclusive, eu cheguei a enviar link para algumas pessoas porque ninguém encontrava. Não sei se algum lugar no Rio tem, né? Isso para vender, deve ter. Mas assim, algumas pessoas falavam, onde você comprou? Porque eu quero comprar pro meu neto, quero comprar pro meu filho, porque isso é muito seguro. E várias pessoas ficavam olhando, sabe? Eu não sei se julgando ou se admirando positivamente, né? Acho que os dois. Pode ser que alguém até julgava. Mas assim, quem parava e falava comigo sempre elogiava. E pedia indicações e tal, de onde compra. Enfim, essa guia aqui, né? De proteção. Isso aqui me ajudou muito, porque a criança corre muito rápido, se solta e fala com pessoas desconhecidas, né? Só pra explicar, esse aqui tem um lado que é o da mãe, que fica no bracinho, porque esse aqui tá quebrado, e esse lado é menorzinho e fica no bracinho da criança. Então, mesmo que a criança corra, vai pra longe, não vai tão pra longe assim, porque tem um limite de distância e a criança se sente mais livre, porque a criança não gosta da gente ficar segurando o bracinho aqui. Incomoda, né? Depois de muito tempo andando. Sim. Então, isso aqui dá um pouco mais de liberdade pra criança de ir até ali, olhar o vitrine de uma loja, de ir ali. Aí, e ao mesmo tempo a segurança da mãe. Tinha gente que perguntava, mas é seguro? Cara, é muito seguro. Tem esse modelo, né, que fica no bracinho. E tem aquele que é da mochilinha, que aí tu prende aqui na frente, né? Aí... Eu gostei desse aqui da mão. Aí a outra pessoa perguntou, mas aí, não solta? Eu falei, olha, pra soltar precisa da ajuda de um adulto, porque o Henrique aprendeu a soltar é muito segura. Ó, você coloca primeiro pra cá. Pra colocar precisa de um aí adulto, tem mas pra soltar... outra por cima. Pra fechar. Então, é bastante seguro. Pra soltar, o Henrique aprendeu rapidinho. Essas coisas. Não, ele até tentava, mas eu não porque deixava. É só velcro. Eu não deixava ele soltar, né? Porque era pra proteger, então eu conversava com ele e não soltava. E é isso. E tem outras, né, opções de brinquedos. Eu levei outras também. Eu não trouxe porque o Benício brinca muito e já desgastou muito, já se perdeu. E... Conte-me suas experiências. Eu tive 2 experiências de viagem. Eu não viajei com ele nem de carro nem de avião antes de 1 ano de idade. Então essa experiência eu não tenho. A gente esperou mesmo ele fazer 1 ano para ele poder comer o tal do sal. O sal, né? Que é justamente para ele poder se integrar e a gente não ficar tão preocupada de vai ter comida para ele em todos os lugares que a gente for e tal, não sei o quê. Só que essa viagem de 1 ano e meio foi muito chique, minha querida. Porque a gente não precisou fazer nada. Então, a gente ficou no resort, que eles tinham todo o apoio. Eles tinham um restaurante lá dentro, do lado era o Beach Park. A gente foi andando. Tinha lá várias brincadeiras com as crianças também, que a gente ficou junto, obviamente. Eles só tinham 1 ano e meio. Mas... tinha muito apoio pra gente, então a gente conseguia um ir tomar banho, o outro ficava ali nas dinâmicas. Tinha piscina, tinha mar, tinha várias coisas pra gente fazer. Tinha restaurante lá, a gente também conseguia pedir comida. Então foi uma viagem muito tranquila mesmo, acho que eu não tenho do que reclamar. O voo a gente ficou muito nervoso, ele era pequeno, foi durante o dia, mas deu certo. Muito certo, inclusive. Ele dormiu quase nada, assim, se contar 20 minutos foi muito. Mas tudo que a gente levou distraiu ele bastante. A gente levou bastante comida, muita comidinhas, frutinhas e não sei o quê.
levou também o tablet com episódios, joguinhos, várias coisas baixadas. Precisou só no finalzinho, mas a maior parte do tempo ele ficou bem sem telas. E a gente levou quebra-cabeça, a gente levou... Nossa, foram tantos brinquedos que eu não lembro. Tem um que abre e tem velcro e tem não sei o quê. O João tem esse, é um livrinho de atividades, um né? livrinho Todo de tecido com... Isso, esse livrinho de atividades a gente levou também. Ele ficou um tempo distraído tentando encaixar as partes, tem pra dar nó, ele ainda não sabe, né? Mas ele não sabia também dar o nó, mas as outras coisas ele ficava tentando encaixar, tem botões, né? Tudo isso ajudou bastante e ele não sentiu muito não, nem no avião e nem no hotel. No hotel a gente já levou várias coisas, a gente tinha muito medo desse momento da viagem, né? Então a gente se preparou muito. Agora, só pra saber, ele passou mal alguma coisa ou foi... Não, foi tranquilo. A única coisa que aconteceu no avião foi uma bomba de cocô, né? Mas da primeira vez, né? Da primeira vez. E aí ele usava fralda, então foi um momento bem difícil. Carregar ele com a fralda cheia já era difícil, porque eu tive que carregar ele assim, levando pelo corredor do avião. Lá dentro também era muito apertado e eu tava com a mochila. E aí o negócio desce aqui em cima do vaso. O trocador, né? O trocador. Abaixei o trocador com o menino no colo, botei o menino... na verdade, botei um paninho, botei o menino. Aí depois tive que pegar a mochila pra pegar... E não tinha espaço, sabe? O avião do banheiro é muito apertado. Com uma criança, com uma mochila, é muito mais apertado do que vocês imaginam. Então foi um momento um pouco difícil. Levei um saquinho, saí botando todos os lencinhos, a fralda suja. Dessa vez eu até observei. No avião tem um lixinho, uma lixeirinha pra lencinho de mão e tal. Foi lá que eu botei, com certeza. Mas enfim, tava amarrado no saquinho, a fralda suja e todos os lencinhos com cocô e tudo mais. Mas foi isso, foi um momento mais tenso que teve na viagem. Todo o resto foi muito tranquilo. Ele queria ficar descendo, engateando assim no chão, no né? chão do avião. E aí a gente puxava ele, tudo mais, ajeitava ele no nosso colo, daqui a pouco ajeitava em outra posição. Era o tempo todo os dois negócios aqui, né? Pra cima, de braço, e a gente se ajeitando um no outro com um travesseiro, com não sei o que, e foi. Mas a criança de 1 ano e meio tem muita energia, né? Então ele não parava quieto um segundo no avião. Mas deu bastante certo. Agora a gente se preparou muito para o hotel, que a gente ficou com muitos receios. Então a gente levou chupeta e mamadeira que ele nunca usou. Eu vou levar uma coisa que ele nunca usou, porque pode ser que ele não usava aqui, mas a gente um pouquinho antes da viagem começou a dar uma madeirinha à noite com leite, que era também para facilitar essa distância da mãe, para ver se eu conseguia tomar um banho, sei lá, fazer alguma coisa e deixar ele com o pai, né? Então a gente começou a dar o leitinho na mamadeira e levou chupeta, vai que, né? Qualquer emergência ele tem. Carrinho ele não costumava usar aqui em Manaus, a gente levou carrinho também. E foi muito útil, porque como a gente fazia essas pequenas distâncias, mas fazia tudo a pé, de levar lá pro parque, e aí lá dentro do parque também, então foi bastante útil. Algumas vezes ele chegou a dormir no carrinho, o que aqui em Manaus nunca tinha acontecido, até 1 ano e meio, nunca. E nem aconteceu no depois também. Depois a gente pegou, já tava com o carrinho, levava pra shopping, levava pra não sei o quê. Não funcionava. Não dormiu mais. Foi só naquela viagem. Mas deu certo. E aí, outra coisa que a gente planejou muito foi... A gente comprou alguns brinquedos, livrinhos, coisas e mandou entregar no hotel. Não usou o espaço da mala. Aí comprei coisinhas pequenas, básicas. 2 livrinhos, comprei um brinquedinho de encaixe, um outro de areia, porque ele não tinha brinquedinho de areia aqui. E aí a gente mandou entregar no hotel. Ele brincou lá, tudo era muito novo. A gente ficou 7 dias, eu acho. Então, todo dia tinha alguma novidade, um brinquedinho, um livrinho. Então, ele ficou empolgado todos os dias. Não só com as atividades do hotel, mas a gente conseguia trazer ele pro quarto também. Vamos brincar com um brinquedo novo, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, deu muito certo, assim. A tela que a gente usou um dia, uma noite que a gente precisou usar TV e a gente organizou, acho que foi pra organizar a mala, já não lembro mais dos detalhes. Mas a gente praticamente não usou telas a viagem toda. E foi muito bom, assim, foi uma viagem muito mais tranquila do que a gente imaginava. O pai dormiu de um lado, eu do outro, o menino no meio, e tudo foi tranquilo.
Já essa viagem de 4 anos foi completamente diferente. Eu viajei com outra criança. Ah, meu Deus. Outra criança. E aí, o avião eu acho que foi mais tranquilo, porque com 1 ano e meio ele não parava. Não parava. Era o tempo todo, eu quero comida, eu quero brincar, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. E dessa vez eu acho que foi muito mais tranquilo o voo, porque apesar de termos passado por atraso tanto na ida quanto na volta, ficamos 5 horas no voo. Na ida e na volta de São Paulo. Nossa. Foi um voo longuíssimo, porque teve que ficar rodando pra pousar. A gente não teve autorização pra pouso por causa de chuva. Tanto no dia que a gente chegou, quanto no dia que a gente voltou. Mas tudo bem. Demos a sorte dupla. Mas aí ele, no finalzinho, já tava bem, bem cansado. Mas ele não deu muito trabalho no avião. Toda hora também beliscando, comendo alguma coisa. Muito mais fácil levar comida também nessa idade. Não tem que ficar se preocupando de ser só fruta, só coisa sem sal, só não sei o que, coisa sem A gente açúcar. até libera uma besteirinha, né? Aí a aeromoça prometeu 2 biscoitinhos pra ele na volta, e ele comeu 2 biscoitos de chocolate. Então essas coisas a gente não tinha que se preocupar tanto, né? Eu achei mais tranquilo viajar com ele mais velho. Mas a viagem em si não foi o mesmo luxo. Porque a gente já não estava mais no resort, já não tinha tudo à mão. Apesar de que no hotel tinha um restaurante que, nossa, calhou muito, assim, ajudou muita gente. Mas foi uma viagem mais complicada, de toda hora ter que ficar pegando Uber. Inclusive, melhor dica do mundo foi esse negócio aqui. É um adaptador de cinto. Aí passa o cinto de segurança por aqui e aí fica na altura do ombro da criança. Então a gente conseguia levar no Uber. Não passar aqui assim o cinto, pra não ficar por cima, porque acho que nem aqui não ia passar, ia ficar por cima. Ele tava sem cadeira, né? E ele é bem, bem menor, então acho que ia passar por cima e ia ficar o cinto só aqui na cintura. Isso aqui ajudou muito a gente, foi muito prático. Aí todo Uber que a gente chegava já enfiava dentro. Aí ele falava, não, moço, eu ainda não tô de cinto, não anda não. Porque a gente entrava, o Uber saía, né? Eles não esperam. E aí ele ficava agoniado, mas rapidinho a gente conseguia botar o cinto dele. Então, ajudou muito a gente a se sentir seguro de andar. Porque a gente ia levar a cadeirinha. A gente comprou uma cadeirinha que era só o assento de elevação. Agora que ele já vai fazer 4 anos. Aí a gente ia dar uma ajustada assim na lei. Já tá quase 4, né? E aí a gente ia usar essa cadeirinha de elevação. Mas é um trambolho enorme. Que não cabia na mochila dele, que é uma mochila grande de costa, não cabia nas minhas bolsas, não cabia em lugar nenhum. E aí a gente ia ter que ficar andando com aquilo no shopping, no zoológico, sem condições. E aí a gente resolveu levar só isso aqui de última hora e foi a melhor decisão, assim. Foi muito prático de botar na bolsa, muito prático de pegar. A criança mesmo consegue botar o cinto quando cresce um pouquinho. O Henrique ainda não conseguia, mas foi o primeiro contato dele com isso. Mas uma criança já de 5, 6 anos consegue botar tranquila, sozinha. E facilitou muito pra gente esse adaptador de cinto. Mas enfim, todos os Ubers demoravam meia hora, a gente já foi pra São Paulo, já não foi mais pra praia, né? E aí tudo era shopping ou algum parque, alguma coisa. Foi bem mais complicado o dia a dia. Mais complicado de ir pros lugares, muito mais complicado de voltar. Não queria voltar? Às vezes ele não queria voltar, às vezes ele queria voltar assim. A gente deu 1 hora no shopping, ele já queria voltar pro hotel, cansado. E aí a gente ainda enrolava um pouquinho, dava uma comida, porque tudo era muito longe, aí ele ia ficar com fome no carro, sei lá. E aí chegava no hotel, 2 dias ele chegou destruído, assim, que ele não acordou do Uber pro hotel, eu tive que levar ele no colo, subir elevador e tal, não sei o que, tudo com ele no colo, bota ele na cama e ele não acordava, e a gente balançando ele, Pokémon, meu filho, chocolate, falando tudo que ele gosta. Não acordava de jeito nenhum, assim. Então, foi uma viagem muito mais cansativa pra ele, muito mais difícil de entreter ele dentro do hotel também. A gente levou muita coisa e mesmo assim foi difícil. Mas a gente teve a sorte que a gente como foi pra São Paulo, pra comprar algumas coisinhas também, então todo dia tinha alguma novidade, né? No dia que a gente foi no Parque da Turma da Mônica, ele ganhou gibi. Aí no dia que a gente chegou aí numa loja de revenda ali de roupas também infantis e que também tinha brinquedos, ele ganhou um brinquedinho, ganhou mais gibi. Então ele todo dia tinha uma novidade ali pra entreter, porque eu tinha feito o planejamento de levar 6 gibis, todo dia ele ia ter uma história nova. Quem disse, menina? Ele zerou no primeiro dia todos os 6. E aí no segundo dia ele leu todos os 6, no terceiro ele enjoou dos 6. Então, assim, foi ele precisa de muita coisa, muita novidade, muitas coisas. Aconteceu de eu ir num evento também sozinha.
ele ficou no hotel com o pai, então ele fez uma noite do filminho lá, ele e o pai dele. A gente usou telas muito mais do que na primeira viagem. Mas eu achei uma viagem muito gostosa, mas foi muito mais cansativo. Outra criança. Outra criança e outro tipo de viagem também, outro estilo, né? A primeira foi muito mais para relaxar. Então acho que por isso que foi uma viagem mais tranquila. Mas eu senti o peso de viajar com criança. Imagina se a gente tivesse pego o metrô, se a gente tivesse ido pra bater perna mesmo, porque a gente não foi 25 nem Brás. O resto da família foi e a gente ficou, porque não tinha condições. Ele tava muito cansado mesmo, assim, na viagem. Mas ele voltou com outros ares, assim. Ele voltou muito feliz. Ele tava precisando dessas férias. Ele voltou com saudade dos amigos. Ele voltou, assim, maravilhado. E aí, inclusive, eu levei também algumas coisas. Algumas coisas foram dica da Jo, porque ela tinha passado algumas dicas pra gente. E outras coisas a gente foi colocando de acordo com o Henrique, né? O que a gente conhece dele. Então, eu levei um lápis giz de cera, que eu achei esse aqui muito legal. Ele tem esse formato assim e é oco por dentro. Então, ele tem uma anatomia difícil de quebrar e, ao mesmo tempo, pega detalhezinhos que agora eles estão pintando mais certinho, né? Antigamente, a pintura era assim. Então, agora ele consegue, enfim, pintar dentro de onde ele quer e tudo mais com esse giz. Eu comprei esse giz para a viagem. Aí levamos também um livrinho de colorir. Não foi esse daqui que a gente levou, mas a gente levou um livrinho de colorir que distraiu bastante, tanto no avião quanto no hotel. Tinha um momento no hotel que a gente também falava: filho, você não quer pintar um pouquinho? E aí ele sentava lá na cadeirinha, na mesinha e ficava pintando um tempão. Esse aqui foi um que tinha lá em casa e que o Henrique adora, que é marca-texto. Só que é marca-texto com formato divertido e por isso ele ama muito. Então, toda vez ele pede lá em casa pra brincar com isso, e nem sempre a gente deixa perto do sofá, perto da parede e tal, não sei o quê. E lá no hotel, várias vezes, enquanto ele sentava nessa cadeirinha, a gente dava pra ele. Então, ele ficava muito feliz de estar podendo fazer uma coisa que ele não faz normalmente em casa. Eu levei também esse aqui, que a Jo deu pra gente. Isso é bem legal. Que a gente consegue competir. Então, a gente ficava competindo com ele. Ah, minha vez, sua vez. E aí, uma hora o jacarezinho morde. E aí perdeu. Então a gente conseguia fazer várias rodadas, né? Um ganhava e não, agora é minha vez, eu que vou ganhar e tal. Levei esse aqui também só porque ele ama bolinha maluca e aí ele fica distraído com isso. Esse aqui foi uma dica da Jo, que é uma massinha que tem uma textura diferente. Esse é o meu preferido. Pra viagem. Ela tem uma textura que ela não gruda nas coisas. É entre uma massinha e uma slime, digamos assim. Então, ele consegue fazer várias formas. A gente levou uns cortadores, umas coisas. Faz as formas dele. Aqui é o Capitão América. Não vai dar pra ver. E aí, consegue ficar brincando. Ele usou bastante, tanto na viagem. No hotel ele usou até pouco. Não, acho que só um dia. Mas na viagem ele usou bastante. E alguns acessórios, né? De corte, de coisinhas de massinha. Levei muitos adesivos também. E aí ele podia ficar colando nos desenhos dele, nos brinquedos. E revistinha, porque no caso dele, ele ama muito. Então a gente levou vários, comprou vários lá. E foi esse nosso kit. Ajudou muito na ida, ajudou muito na volta. Foram 5 horas de voo. E ele conseguiu ficar bem entretido. Tanto na ida quanto na volta ele viu 1 hora de tablet. Porque a gente falou... na ida ele viu... Aí, como na ida ele viu, ele já entendeu que na volta ele podia ver, então ele já pediu. E aí ele viu lá um filminho pequeno. Mas foi super, assim, uma viagem super divertida. E eu acho que o saldo foi muito positivo. Porque, como a gente já tinha conversado antes, eu acho que a viagem é isso. É a gente... tentar não focar tanto nos perrengues, porque vai ter perrengue, vai ter dificuldade quando a gente viaja com criança. Então eu acho que a viagem é sobre a gente fazer memórias e mesmo que não esteja tudo planejadinho, tudo certinho, fazer com que aquele momento seja um momento bom em família, né? E eu acho que esse objetivo foi totalmente cumprido. Eu e meu marido voltamos exaustos, a gente não conseguia abrir o olho. No dia seguinte que a gente chegou, a gente começou a desarrumar uma mala e a gente falou, vamos sentar pra ver alguma coisa. Dormiu os dois, vendo um filme que a gente tentou ver, porque a gente voltou muito exausto, muito mesmo. O Henrique também voltou muito exausto, mas foi muito bom. O saldo foi muito gostoso, assim, de lembrar. Espero que a gente lembre sempre com
com muita alegria dessa viagem, sabe? Apesar de um perrengue ou outro, uma dificuldade ou outra. Sempre vai ter, né? Foi muito bom, foi muito bom. Agora, Tatá, tu falou que a gente é especialista em viagem, mas você também já viajou com o João. Já viajei com o João. Só que, diferente das minhas mestras aqui, eu não levei nada para a viagem, porque eu optei por um voo noturno. E ele foi dormindo. E aí o João foi dormindo. Então Mas eu o João é tive uma essa criança coragem. que dorme. Eu ia falar, eu não tive essa coragem, porque o meu ia atrapalhar o sono de todo mundo. Como ele atrapalhou, porque na volta, apesar de ser um voo diurno, tem horas que apaga todas as na hora do luzes e todo cruzeiro mundo... apaga tudo. Por isso Menina, que e depende ele- muito da criança, porque o João é uma criança que não gosta de conversar, ele não gosta de ficar ali... Interações em excesso. Não gosta, Claro, então assim, é uma criança que dorme. Não. Por isso que O a Henrique, pessoa- na hora que apagou todas as luzes e tal, e aí todo mundo... Aí a gente, filho, agora a gente conversa baixinho no avião, porque pra não atrapalhar o soninho das outras pessoas. Aí a tia dele na frente dele, tia Rafa já tá dormindo? Aí eu, filho, vamos conversar baixinho. Aí ele começava conversando baixinho, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele, mas mãe, por que tem que usar o colete salva-vida? E assim, A ele pessoa leu... dormindo atrás, colete salva-vidas? Como assim? E ele leu aquela instrução do voo frente e costa umas 5 vezes, pelo menos. Ele Então, sabia todos os O Benny detalhes. viu um senhor que estava sentado na outra poltrona, ele, você já é velho? Você é um vovô? Aí a mãe fica como? Ah, mano, nem me fale. O Henrique foi cheio dessas perguntas inconvenientes. Muito. Não, nosso voo era, acho que é meia-noite, 1h da manhã, alguma coisa assim. Aí eu deixei o João dormir até 10 horas. E aí fui arrumar minha mala, mas isso eu vou já contar pra vocês. Malas. Deixei o João dormir até umas 10 horas. Aí depois eu só fui trocar a roupinha dele e a gente foi pro aeroporto. Quando a gente chegou no aeroporto, aí deixei ele correr de um lado ao outro do aeroporto, fiquei andando com ele pra lá e pra cá. Aí fizeram a primeira chamada do nosso voo. Grupo não sei o que lá do especial, aí grupo não sei o que lá. Aí eu fui trocar a roupa do João de novo pra colocar o pijama pra ele dormir. E, eu comprei um pijama pra ele. Falei, filho, é o pijama especial da viagem. Aí pra eu não ter que botar meia, não sei o que, eu comprei já um pijama inteiro pra ele. Aí eu falei pra ele, filho, vamos colocar o nosso pijama especial da viagem. Aí começaram a chamada, né, do pessoal. Fui pro banheiro, botei a roupa dele de dormir, botei fralda, botei tudo. O João tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu acho. Aí, quando já esvaziou a sala de embarque, aí é que a gente foi entrar no voo. Aí já era meia-noite, tá, alguma coisa aí. Quando desligaram a luz que o avião entrou em cruzeiro, aí eu falei, filho, agora tem que dormir. Aí as 3 poltronas, né, que ele já pagava a viagem, então ele tinha 2 anos já pagava assento, aí ficou eu na janela, o Bruno e aí ele no meio. Ele deitou em cima da gente e foi isso. Foi dormindo. E ele Que foi maravilha. dormindo. Lindo assim, Que maravilhoso. sonho. Chegamos lá às 6 horas da manhã, aí 6 horas lá é 5 aqui, que é mais ou menos o horário que ele acorda, então deu muito certo. Sim. Só que aí o ruim foi porque ele ficou um pouco enjoado na aterrissagem. Aí nós chegamos em casa mesmo, porque eu não fiquei em hotel. Nunca viajei com o João pra ficar em hotel. Aí nós chegamos lá em casa e aí o João adoeceu. Ficou doente, viagem de 7 dias, ficou doente 3. Mas aí a gente conseguiu ainda aproveitar na viagem, né? A gente ainda foi no aquário. E até hoje ele lembra do dia que ele foi pro aquário. Pra ele foi, assim, um dia inteiro mágico. Ele adorou a viagem no aquário. Passamos um dia inteiro no Corcovado também, que ele gostou. A gente ficou bem pertinho, assim, em um dos restaurantes do Corcovado, que tinha uma brinquedoteca. E, tipo, segunda-feira, muito turista. E aí, então, as crianças entravam e saíam rápido da brinquedoteca. Ele ficou com a brinquedoteca lá só pra ele, o dia todo. Aí, sem maiores decorrências nesse voo, tanto no voo da ida quanto no voo da volta. Aí o nosso voo da volta, nós chegamos aqui de madrugada, chegamos meia-noite, acho que a gente chegou aqui no voo de meia-noite, então eu fiz ele dormir também, novamente, aí desembarcamos, o Bruno ficou com ele no colo, mantendo ele aqui com o escurinho assim, dormiu, entrou no carro, dormiu, chegou em casa, continuou dormindo, acordou no outro dia. Que sonho.
Realmente. Na volta, o Benício, dessa segunda viagem agora de avião, né? Ele dormiu também. Eu sempre levo um travesseiro, uma almofada, e a gente Eu acho também maravilhoso adaptou. essas coisas, que a Ju, ela pensa em tanta coisa. Não, eu arrumo a minha mala, né? 30 dias antes. Ah, não, vamos falar de arrumação de mala, Eu gente. começo a arrumar a primeira mala do Benício, que é pra não faltar nada, assim. Eu prefiro que sobre do que falte. E a minha também, 30 dias antes, assim, eu começo. Coloco tudo pra frio, se vai fazer frio, vejo como tá o clima, tudo, assim, tudo. E eu vou colocando, e o Benício, como ele é aventureiro, ele gosta muito de praia, ele gosta muito de mar, de areia. Então eu arrumo tudo assim, né, pra não faltar nada. E na volta ele dormiu, a gente colocou, tipo, caminha também no meu colo da Bárbara. E ele deitou lá e também tirou uma boa soneca, e eu também. Tipo, a gente dormiu, acho que 1 hora, assim, direto. Aplaudo essas mamães que conseguem, né? Tirar uma sonequinha. Não, quando ele tá... E eu acho que por conta das férias, né? Tipo, foram 30 dias que ele brincou muito e interagiu muito. Ele queria morar lá e pede até hoje pra morar lá. Então, assim, ele veio muito cansado, né? Então, por isso que ele dormiu. Eu acredito que foi o cansaço mesmo que fez ele dormir. Porque normalmente ele também não dorme. Não, agora peraí, gente, volta aqui o negócio. Como é que quem é que arruma a mala 30 dias antes? Olha, eu arrumo 1 semana antes, às vezes 2, depende se for um lugar que eu nunca fui, viagem internacional, que tem mais coisas assim, que tem que levar realmente muitos remédios, muitas coisas, tem que pensar em tudo, porque talvez falte mesmo. Eu arrumo umas 2 semanas antes. Viagem nacional eu arrumo 1 semana antes. Porém, 30 dias antes já começou a arrumação na minha cabeça, assim. Sim. Então eu já começo a observar o mundo de uma forma diferente. Eu já começo a observar o que eu uso todos os dias, o que meu filho usa todos os dias, o que ele usa só quando tem emergência que não pode faltar na mala. Então tudo isso já vai virando listas mentais aqui, assim, ó. O meu também. Aí 1 semana antes a gente enfia as coisas na mala, dessa vez foi menos, né? Mas, uma semana antes a gente começa a enfiar as coisas na mala, eu começo pela minha, eu já sou diferente, eu começo pela minha. E aí, depois que eu vejo, tá, tenho tudo aqui, tenho o básico e tal, já entendi os dias que eu vou pra qual lugar, o tipo de roupa que eu vou precisar, se vai pra um lugar que vai ter que andar muito, se vai pra um lugar que vai ser mais tranquilo, um lugar de praia e tal. Depois que eu já entendi ali mais ou menos quantos dias e quantas roupas eu botei pra mim, aí eu já faço a mala dele, sempre com roupa sobrando também. E aí começa com essa parte a semana toda enfiando coisa na mala. Porque aí vai lembrando, mas isso aqui não pode faltar, isso aqui ele usa direto. Aí bota na mala. Isso aqui, toda vez que tem isso aqui, uma emergência, sei lá, eu levei capa de chuva. Poxa, se a gente tiver lá não sei aonde, no meio do zoológico e não sei o quê, capa de chuva. Levei a capa de chuva, botei lá na eu bolsa. Eu faço um grupinho no WhatsApp com a Bárbara. Meu Deus, ela tem 190 grupos. Aí eu vou lembrando, aí eu vou colocando lá no grupo. Vou colocando tudo lá. Eu levo lençol também, porque eu gosto do cheiro da minha cama, tipo, o cheiro do meu lençol, sabe? Então eu levo lençol pra mim, levo pro Benny. Levo toalha também, porque... Brancas. Ainda mais se a gente ficar em hotel, tipo, eu não gosto de toalha de hotel, então eu levo toalha. A minha toalha eu levo toalha do Benny, branca. Branca. Quem tá com a gente desde o início entende. Agora a Tatá faz num dia, né? Eu faço na hora, gente. Poxa, se eu já sei o que 5 eu horas uso... antes do voo. Se eu já sei tudo que eu uso todos os dias, pra que eu vou arrumar um mês antes? Tem necessidade. Porque Já, as coisas vão vindo na memória, assim, ó, um estalo. Não, o voo inclusive o Bruno tá até vendo passagem. Aí acho que a gente vai sair no voo daqui de 2 horas da tarde. Quando eu acordar, tomar meu café, eu vou arrumar a mala. Se o voo é de noite, depois do jantar, eu vou arrumar a mala. Por que eu vou arrumar minha mala 30 dias antes? Eu não gosto de comprar passagem muito antes, porque eu começo a arrumar a mala na minha cabeça Quando no compra dia que compro a passagem. Tipo, comprou a passagem, aí eu já fico, ai, a gente vai precisar disso. Ai, vai precisar daquilo. Ai, cara, é um saco, porque assim, a ansiedade fica horrível. Então, ou nem me fala o dia que comprou, ou assim, compra já 1 mês, 2 meses antes, porque senão eu fico doida. Mas se for comprar, compra voo direto, tá? Mas, Tatá, você arrumou sua mala de maternidade quantos dias antes?
A doutora Raquel me brigou. Pois é. Então, uma pessoa que arruma mala maternidade também na hora que já estourou a bolsa, entendeu? A gente não pode... A gente não esperar pode... muito. Ué, eu lembro, eu tava com 37 semanas já, aí a doutora Raquel perguntou assim, mas e a mala da maternidade? Eu falei, o que tem? Tá pronta? Eu falei, não. Ela tá pronta já? Tão cedo? Não, mas tão cedo, tô com 37. Ela falou, olha, a partir da semana que vem, a qualquer momento pode nascer. Eu falei, não. Aí fui arrumar com 38, terminei com 38. A minha pai mala tá ficou pronta 3 meses antes. A mala da maternidade ficou 3 pronta meses antes, eu tinha nem o nome, mentira. Então se uma pessoa que arrumou mala da maternidade pouco tempo antes do bebê nascer, por que ela vai arrumar a mala da viagem uma semana antes? Eu acho que deu pra entender que as pessoas são diferentes. Mas aí que tem uma questão importante. Pessoas diferentes, mães diferentes, filhos, então, completamente diferentes. Mas essa diferença toda, vamos ver se ela consegue convergir numa situação só. Planejou a viagem na cabeça. Tá perfeito, porque a gente só planeja pra dar certo, né? E quando as coisas começam a desandar, a degringolar, quando as coisas começam a dar errado, como que é a reação? Aceita que dói menos ou o mundo acabou? Aí vem também, cada mãe age de uma forma diferente, né? Eu costumo fazer de um limão uma limonada. Tipo... Dá pra fazer uma caipirinha, não? Eu procuro... Ou uma caipirinha, melhor ainda. Eu procuro não me estressar, sabe? E a Bárbara já é diferente. Ela já se estressa, já acabou o dia, já acabou o mundo. E eu não. Tipo, não deu... Se aqui tá fechado hoje... Cara, depois eu resolvo, vamos ali, vamos fazer outro passeio e tá tudo certo. Eu faço isso. Tipo, eu vou querer proporcionar pro meu filho, né, uma memória boa, não ficar ali, esperando ali, resolver, bater cabeça. Não, eu já falo bem assim, aqui não vai dar certo, a gente não vai ficar aqui agora, vamos pra outro lugar. Resolve, e a gente resolve, muda, pronto. Plano B. A ideia é essa. Depois, em casa com calma, você vai lá e resolve, porque a gente gasta, né? Pagou um passeio que ou choveu muito, depois vai lá e resolve. Mas assim, não perde o dia. Já tira o foco daquilo ali e coloca o foco em outra coisa legal e vai ser feliz, leva a criança pra ser feliz e pronto. O Bruno, ele fica assim, tipo, se planejar alguma coisa e o negócio saiu meio do planejado, aí ele fecha a cara um pouco. Mas aí também não dou nem moral pra ele, não ligo. E aí daqui a pouco ele já esqueceu também e já curte a vibe. Eu acho que eu sou as duas. Tem momentos, dependendo do que for, o passeio que já tá pago e tal, acho que eu fico um pouco desesperada assim. Não aconteceu, mas acho que ficaria. Mas eu também, bola pra frente. O importante da viagem é estar criando essas memórias, como eu falei. É estar tendo esse tempo em família, esse tempo que a gente nem sempre tem aqui. Então, a gente arruma outra coisa pra fazer. A gente pegava o celular rapidinho, pesquisava um shopping por perto, alguma coisa. O passeio durou menos do que a gente imaginava, já resolvia ali. O passeio durou mais do que a gente imaginava. Aí a gente também, cancela o que a gente tinha planejado depois, que aconteceu algumas vezes. A gente queria muito ir num restaurante temático, lá tem vários, tinha 3 específicos que eu tinha muito interesse, infantis, né? E a gente não foi em nenhum restaurante temático, porque o Henrique voltava exausto. A gente não saiu à noite nenhuma vez do hotel. Eu saí uma vez, mas sem a família, né? Pra ir pro teatro. Mas fora essa saída que eu tive que dar sozinha, e mesmo assim não fluiu tão bem, ele tava exausto à noite. Então, à noite realmente era tomar um banho, comer alguma coisinha ali no hotel mesmo e depois dormir. Porque ele ficava... E assim, ele não queria parar, mas ele também não conseguia fazer mais nada. E quando a gente saía com ele, já tava dando mais 5, 6 horas, ele já começava a falar, vamos voltar? Eu tô cansado. E ele não é de falar isso. Então, aí chegava lá no hotel, ligava a pilha dele, duplicava, não sei o que acontecia. E ele ficava correndo e tal, não sei o quê. Eu acho que é o sono mesmo que dá esse... Bom, se eu não dormir na hora que eu tinha que dormir, então eu tenho que ficar acordada. E a qualquer custo, né? E aí a cabeça dá essa viradinha de chave, que aí ele ficava e corria. Aí teve uma vez que ele ganhou um balão num brinquedo que ele foi e ficava chutando esse balão pelo quarto todinho, meu Deus do céu. Mas eu acho que a gente foi muito tranquilo com relação à flexibilidade dos planos. Mas também acho que a gente ficaria um pouco desesperado em algumas coisas específicas se não desse certo.
que graças a Deus deu. Mas é isso, a gente vai ajustando, toda hora, tem um celular aqui perto, tem alguém pra dar dica, a gente chegou a pegar dica de Uber, a gente tava lá e eles falaram, não pode perder esse passeio, que já tava pago, mas a gente tava pensando em até não ir, porque a gente comprou num combo, né, que vinha o zoológico e mais um monte de coisa. Aí esse passeio específico lá do safari, a gente falou, se der a gente vai, se não der não vai. E aí o Uber falou, não, pode deixar de ir, é muito legal e tal, não sei o quê. E aí a gente pegou e reservou mesmo, olha, se não der pra ver o resto do zoológico, não deu. Mas a gente tem que ir nesse, Então, foi legal. Foi muito legal, muito. Sabe uma coisa que eu faço muito quando viajo? Eu sempre levo a marmitinha de comida do Benny. Porque assim, se atrasar no passeio, ele come. Onde ele estiver, ele come. Porque... a fome também deixa a criança muito estressada, né? Então, assim, ele comeu, cara, a gente come uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, mas o almoço dele foi. Então, assim, como eu sou muito crisada com essa coisa do almoço, eu sempre levo a marmitinha dele. Até quando a gente sai a gente vai almoçar com os amigos e o Benny vai. Eu já levo a marmitinha dele também. Não sabe se ele vai aceitar a comida do local. Eu sempre levo, gente. Porque assim, se atrasar a hora do almoço, se alguém atrasar, cara, ele já comeu. Aí tem uma brinquedoteca, ele tá lá brincando e eu tô comendo. Tipo, eu não fico batendo cabeça, vem comer, vem almoçar. Porque ele quer brincar. Então assim, quando a gente vai pra um passeio em viagem que tem alguma coisa que ele vai se distrair pra brincar, eu já levo a comidinha dele. Ou então já dou, mas assim, dependendo do dia, né, vai passar o dia fora, eu levo. E antes de a gente ir almoçar, eu já dou o almoço dele. Mas isso tu ficando em casa, né? Como é que tu faz a comida estando no hotel? Ela tava no Airbnb. Normalmente a gente fica em Airbnb. Que é justamente por causa dessa logística, né? De alimentação e tal. E, cara, se eu ficasse em hotel, eu daria um jeito, com certeza. Tipo, ou eu passaria e compraria mais cedo, não sei. Mas eu priorizo logo dar o almoço dele, porque isso ameniza muito pra gente. A gente não fica... Porque estressa muito a mãe e o filho não comer, né? Sim, a pessoa com porque fome, ele né? fica estressado, a gente fica com fome estressado também. Então, assim, se puder levar sempre a comidinha pronta, vão passear quando der na hora do almoço, cara. Antes do almoço, já dá o almoço dele e você vai almoçar tranquilo. E ele vai ficar ali distraindo. Lá o que a gente prioriza muito é frutas, né? Mais do que almoço e tal, porque isso, o meu filho pelo menos come em qualquer lugar, come qualquer coisa, ele... então, o que a gente levou foi o potinho de fruta, aquele térmico. Porém, a gente levou daqui de Manaus com frutas e esqueceu de levar algum tipo de detergente, esponja, não levou nada. E aí ele ficou fedendo. Aí a gente comprou já no terceiro dia, comprou um detergente esponja pra entregar, porque a gente já tinha comprado água, fruta e tal, não sei o que, a gente esqueceu do detergente. E aí quando a gente foi fazer um segundo pedido de supermercado lá no aplicativo, aí a gente pediu o detergente, mas já tava assim, 3 dias que a gente tava se virando, a gente acabou nem botando fruta, botou só pra voltar pra Manaus, né? Mas a ideia também era todo passeio a gente levar a frutinha. Mas eu esqueci completamente de detergente e esponja. E aí... Viu? Não adiantou nada arrumar a mala um mês antes. Mas assim, aqui em Manaus, essa dica da marmitinha, principalmente antes de um ano, eu usava muito. Então, todo lugar que eu precisava ir, ele sempre tinha o potinho de comida dele garantido. Então, também, se a gente não conseguisse comer, se fosse uma festa de família que também não tem nada que ele podia comer, toda hora ele tinha um lanchinho garantido. Fosse uma sopinha, fosse realmente um arrozinho com feijão e tal. Para eventos, para saídas, por aqui, a gente usava muito. Lá na viagem, a gente realmente não tinha essa possibilidade. A gente tinha um micro-ondas e um frigobarzinho e apenas, né? E o jantar eu faço a mesma coisa. Aí ele almoçou, a vasilhinha tá livre. Aí eu pego... Não, porque quando a gente sai, né? Quem conhece a gente vai saber. Eu não consegui sair à noite nem um dia. Sai cedo e vai assim, sem hora pra voltar. Eu nem saio. Passou das 6 horas. Olha, vocês querem me convidar, vocês me convidem pra sair de casa às 5 horas da manhã. Não me convidem pra sair depois das 5 da tarde. E já coloco na marmita também. E passo em algum lugar, já compro uma sopa. Assim, essa coisa da alimentação dele... Ele encheu a barriga dele, pronto, eu já fico tranquila pra aproveitar o passeio. A barriga do Henrique é muito fácil. Porque assim, o que é, na verdade, o intuito, né, pra vocês que estão assistindo é o seguinte: se prepararem pras férias, para o que vier, né, faz o planejamento, arruma a mala um mês antes, uma semana antes, uma hora antes.
Mas estejam sempre abertos a aceitar o novo, do que pode vir a acontecer na tua viagem. Pensou de um jeito, aconteceu de outro, respira e refaz o plano, refaz a rota, né? E é aquilo, né? Respirar enquanto a criança tá gritando, enquanto o marido tá falando, ai meu Deus, não deu certo, enquanto não sei o que mais lá. E aí tudo acontecendo ao mesmo tempo e você lá respira, centra a cabeça e fala, tá bom, vai dar certo desse jeito aqui. Perrengue chiques. Perrengue chiques. Porque assim, a gente não consegue estar de férias todos os meses. A gente tem vezes que a gente passa 1 ano e meio sem férias. Então, assim, quando você e a sua família, sua criança, seu marido, vocês falam assim, vamos sair em férias. Então, relaxa, aceita as coisas que vão acontecer, né? E não leva trabalho pra viagem. Por acaso tu não levou trabalho pra tua viagem? Um dia antes da nossa viagem, eu ia levar trabalho. Tipo, mais do que eu levei, né? Porque ainda levei um pouquinho. Mas eu ia levar bem mais. Que eu ia levar o computador, né? E um dia antes, o Benício pegou a lagarta dele, colorida, e querendo brincar comigo, eu ali resolvendo um problema de trabalho, eu não dei essa atenção devida, ele simplesmente tacou de longe, assim, o brinquedo, que quebrou a tela do MacBook. Uhum. Tipo, na hora, assim. Cara, eu olhei, eu chorei, eu falei, como que eu vou trabalhar agora? Ou seja, eu entendi o recado. Não era pra eu levar trabalho. Mas podia ser um recado mais barato, né? Poderia. Mas com certeza, Deus, os os sinais de Deus vêm em vários momentos. É, Tu não pegou os sinais não e só peguei. pegou esse. Eu não peguei, né? Aí Deus precisou falar assim, não, minha filha, agora vai. Agora não tem nem jeito de tu não entender. Não tem, cara, porque eu não tinha nem dinheiro pra pagar. Eu ainda pensei, e agora o que eu vou fazer? E a Bárbara pesquisando valores Assistência. lá no Rio de MacBook pra entregar lá onde a gente tava. E assim, sem condições. Sim, sem não. condições. Ou É seja, o preço da viagem todinha. definitivamente não era pra eu levar Aham. o trabalho. E eu entendi isso depois, né? No outro dia, porque na hora, assim, eu falei, eu preciso sair daqui. E eu saí chorando, sabe? Chorei muito. E a gente tava assim mesmo precisando relaxar, sabe? Naquela época. E eu entendi que não era pra levar o trabalho. Então, assim, se puder, não leve, porque você vai voltar de uma forma tão diferente, assim, tão relaxada, E vai renovada. ver a viagem, né? vai ver a viagem de uma forma diferente, né? Porque a gente consegue realmente se conectar, estar ali na viagem, enquanto a gente tá acontecendo as coisas. E aí o filho perguntando 10 milhões de coisas. E aí a gente tendo que resolver 10 milhões de problemas também que tá resolvendo ali. As pessoas estão perguntando e tem urgência. O filho tem urgência e a gente não curte nada do que tá ao redor e desse momento em família que viajou meio pra isso, né? Eu resolvi só o que precisava resolver pelo celular, sabe? Mas assim, o trabalho mesmo, em massa, que eu levaria se tivesse o computador, né? Eu não levei. Então, assim, foi maravilhoso. Deus, obrigada. Porque... são coisas assim que na vida, né? Tanto o Beni, o João, o Henrique, daqui a pouco o José também, o que eles vão lembrar dessa parte da infância deles, né? São esses momentos. É o sentimento, O né? sentimento. Muito A mais do que as criança, imagens. ela vai querer estar com a gente o tempo todo por apenas 11, no máximo 12 férias. E depois disso, eles já não vão mais querer estar com a gente, não vão mais estar essa hora o tempo todo. Mãe, o bicho, mãe, a lagarta, mãe, o cebolinha, mãe, não sei o quê. E passa muito rápido. Se você parar pra pensar assim, eu vou passar 30 dias, eu tenho um ano inteiro nisso, não sei o quê. Realmente, se você olhar isso como um todo, é muito tempo, teu filho toda hora pendurado em ti. Mas se tu parar pra pensar que tu vai ter 12 oportunidades de ter férias com teu filho, é muito pouco, né? São, sei lá, acho que as crianças acreditam no Papai Noel até uns 7 anos. No máximo. 7 anos só que tem o Papai Noel na tua casa. 10 anos só que a tua criança vai querer estar contigo, brincando, cavando na areia, ou indo pra um parque, alguma coisa assim. Porque depois vai acabar, minha querida. E aí tu vai pensar assim, poxa, mas eu nem tenho memórias. Eu nem lembro de como que foi a infância dos meus filhos. Menino, eu trabalhava tanto que... E assim como você não vai ter lembranças com teus filhos, os teus filhos também, eles não vão ter a memória afetiva da infância. Porque vai perguntar assim, o que tu fazia nas férias? Eu ficava em casa.
E aí, com certeza vai vir aquele sentimento de culpa de, ai, eu podia ter trabalhado menos. Sim. Né? Eu podia ter dado mais atenção. Eu podia ter parado naquele dia para explicar tal coisa, do macaco voador, não sei o que lá, do filme. Tudo isso acontece, né? Então, assim, as férias, esses momentos que a gente... Não vou mentir, é um caos. Mas são momentos que eles vão passar logo. Inclusive, na escola do João, eu estava conversando um dia desses, as férias do meio do ano são 2 semanas. E eu falei assim, mas eu achei que foi tão rápido as férias desse ano, né? E aí a gente já começou as férias de final de ano, né? As crianças já estão de férias, então a gente já tem toda uma programação, que tem dias que dá certo, tem dias que não dá, tem dias que tá os 3 juntos brincando, tem dias que às vezes os 3 passam vários dias sem se ver, e eles já chegaram numa fase de se ligar, né, pelo celular, por vídeo. Então a gente vai se adaptando, vai fazendo o que pode em prol da nossa criança. Porque daqui a pouco vai ser só assim, mãe, me deixa lá no cinema que eu já marquei com os meninos da gente assistir o novo filme que estreou. Eu vou ser a mãe que eu vou ficar sentada na fileira de trás. Porque, né? Eles não vão mais querer estar ali com a gente toda hora. Então a gente tem que curtir esse perrengue chique, esse caos delicioso. É Verdade. É isso mesmo que a Tatá falou. Aproveitar os momentos, né? Com eles e dar atenção, deixar o celular de lado, porque o que tira muito a nossa atenção também é o bendito celular, cara. A gente conversa lá em casa e que hoje as pessoas, elas perdem muito tempo no celular e a gente até colocou uma regra lá em casa de passar assim, dando 1, 2 horas direto a atenção ali na hora do almoço, um pós-almoço e tal, sem pegar no celular. Pra gente começar a desintoxicar mesmo, sabe? Pra conseguir ficar sem olhar o celular mesmo. E é incrível como a gente fica se batendo, né? Tipo assim, ai, preciso do meu celular, preciso do meu celular. E a gente precisa se libertar disso pra dar atenção devida pra criança. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade pra gente e dar essa memória, né? Pra deixar essa memória, levar essa memória para a vida com eles e para a gente também, porque como a Tata falou, vai passar muito rápido, passa muito rápido. Então, se puder também deixar o celular, tira ali a foto para registrar, né, nas férias, mas depois guarda o celular e vai aproveitar, vai correr na praia, vai ver o peixe no aquário, vai contemplar a natureza com a criança, e é isso que eles vão lembrar e a gente também no futuro. Agora a Jo falou do negócio do vai curtir areia na praia, gente. Levei João na praia. João, ele é filho do Batman, porque ele não suporta a luz do sol, nada disso. E aí, quando a gente tava no Rio, fomos pra praia. Aí eu falei, filho, vai tirar uma foto com o papai e tal, não sei o que. Ele foi lá com o pai dele, fez aquela cara dele típica, né? João, cara de alegria. Aí eu tirei a foto já. Aí ele, vamos embora daqui, mãe, tem muito sol. Não, Melissa, ele corre pro sol, corre pro mar e vai... Puxou pra mim, eu também adoro aproveitar. Então, assim, se a gente parar pra pensar, as memórias de infância são muito marcantes. E se a gente lembrar das nossas viagens com as nossas famílias, das coisas, do encantamento do Natal, se a gente lembrar tudo isso pelos nossos olhos, eu lembro que eu conversei um dia com a Tatá, que a gente tava falando de uma viagem que eu fiz com 12 anos, e que eu sou completamente apaixonada por essa viagem pro Rio de Janeiro que eu fiz. Eu lembro de detalhes, eu lembro de tantas coisas. E hoje, quando eu converso com a minha mãe sobre essa viagem, gente, foi um caos. Foi um caos, porque era ela sozinha com 2 pré-adolescentes, eu e minha prima, uma criança de 10 anos, e assim, uma loucura mesmo. Ela dá conta de tudo isso, de estar cumprindo o básico do roteiro da viagem com 3 jovens, né? Nossa, assim... tudo que ela me conta, eu lembro com alegria, com como foi delicioso isso. O ônibus pregou, nossa, que foi muito legal. Tipo assim. Comeu num lugar que nunca viu na vida, não tava nem no roteiro. E aí, assim, quebrou muito o nosso roteiro, aconteceram muitas coisas, muitos perrengues mesmo. Mas foi tão divertido, foi tão encantador. E aí, quando a gente retorna pra vida adulta e pensa que agora é a gente que tem que fazer isso ser encantador,
mesmo com todos os perrengues e mesmo que a nossa cabeça esteja fervendo, como a da minha mãe estava, mas não deixar isso passar para a criança, passa sempre essa alegria de estar viajando em família, porque o que fica da infância são muito mais os sentimentos do que coisas que a pessoa tá vendo. A gente não guarda a infância com os olhos. A gente guarda, assim, com o coração mesmo, né? Com as coisas que a gente sente, com como aqueles momentos foram felizes. Então, é essa sensação que a gente tem que estar sempre tentando transmitir ao máximo que der. Nós somos as mães hoje, né? Hoje nós somos as mães. Nós então, somos as responsáveis por essa magia, por essa infância. A gente tem que fazer hoje. Por falar em magia, hoje é dia 24 de dezembro. É Natal. Se preparem para perguntas inconvenientes, questionamentos desnecessários. Sorria, faça a egípcia. E as perguntas para Ariel e para Joé. Quando é que vem o segundo? Perguntas para mim fechou a fábrica, né? Já estou preparada, já sei o que vai acontecer. Ainda mama? Ah, mas não... Ai, bem. Pro Beni vai ser, mas ele ainda tá mamando. Meu Deus, eu não acredito. Ele ainda mama. Fala assim, vai mamar até quando ele não quiser mais. Dá logo um mingau pra esse menino. Não, é eu com o José no colo, o José querendo dormir, daqui a pouco... Dá um mingau pra ele. Que ele dorme a noite toda, ele pode ficar aí. Dorme. Minha senhora não tem noção do prato de comida que esse menino bate antes de dormir. Mas tem a parte boa, né? Não tem as comidas em família, as pessoas que vocês vão receber, aquela família que não tem família pra você convidar também pra ceiar com você na sua casa. Me convidem. Vocês vão me convidar? Eu tô sozinha, gente. Pode Só ir pai lá é pra meu casa. marido. Não tem ceia na minha casa. Então, assim, tem essa magia de Natal, que é muito legal, que é o nascimento, lembrar o nascimento de Jesus Cristo, né? Que é o principal motivo, né, do Natal. Então, assim, focar no que é bom e deixar as coisas que não são pra lá, né? Como a Tatá falou, faz a egípcia. e foca no que interessa, ser feliz e ter uma boa noite de Natal. É isso. As férias ideais não existem, mas o amor, a bagunça gostosa, o riso, fazem qualquer caos valer a pena. E se você for viajar com o pequeno, leve leveza, paciência e amor. E se for ficar em casa, planeje o perfeito, mas aceite o imperfeito, que o resto se resolve. Conta aqui pra gente qual foi o melhor momento ou maior perrengue que você já viveu em alguma viagem. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo, boas festas e nos vemos no próximo episódio, toda quarta-feira nesse mesmo horário. Feliz Natal! Mais um corte para o André do futuro. A mágica da edição acontecendo. E ele usando isso depois no final do vídeo. Nem sei se era isso, mas eu falei isso. Só trocou a ordem, mas é isso mesmo. Então tá bom. Vocês são muito atrizes. Feliz Natal! Volta. Ela empolgou.